Olá, turma, bacana, beleza? Na nossa última aula, vocês observaram uma videoaula sobre os principais casos relacionados com a estequiometria, com os cálculos estequiométricos, ok? Agora, então, vamos abordar essas relações estequiométricas na prática, ok? Respondendo algumas questões. Então, vamos lá, adiante. Lista de exercícios sobre estequiometria. Estarei selecionando algumas questões para a gente estar reforçando ainda mais esse tópico sobre estequiometria, ou seja, cálculos estequiométricos, beleza? Na primeira questão, a gente aborda o seguinte: o ácido fluorídrico, HF, reage com óxido de cálcio, CaO, de acordo com a reação química. Então, está aí. A reação química, no caso, a equação química, que representa a reação entre o ácido fluorídrico e o óxido de cálcio. Ok? Beleza? E tem-se o seguinte: qual a quantidade de óxido de cálcio em mols que reage estequiometricamente com 3 mols de ácido fluorídrico? O primeiro detalhe, pessoal, que deve ser observado é a questão do balanceamento. Ou seja, observar se a equação está balanceada. Ok? Ou seja, se a quantidade de cada átomo do elemento é a mesma no primeiro e segundo membros da equação química. Então, bora lá. Vamos observar que nós temos 2 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e também 2 átomos de hidrogênio do lado dos produtos. Beleza. 2 fluo do lado dos reagentes, 2 fluo do lado dos reagentes, 2 vezes 1, 2. 2 fluo também do lado dos produtos. 1 cálcio do lado dos reagentes, 1 cálcio também do lado dos produtos. 1 oxigênio do lado dos reagentes, 1 oxigênio também do lado dos produtos. Então a equação está a priori e perfeitamente 100% balanceada. Nosso segundo passo, depois de observar se a equação está balanceada, é identificar os componentes que o enunciado aborda. Verificar, identificar os componentes que o enunciado seleciona. Então ele fala aqui qual a quantidade de óxido de cálcio, que é esse cara bem aqui, vou precisar dele, do óxido de cálcio, em mols, necessária para reagir com 3 mols de ácido fluorídrico. Então, o enunciado fala que eu vou ter uma relação estequiométrica entre esses 2 caras aí, o ácido fluorídrico e o óxido de cálcio. Então, beleza, ok? Depois disso, destaquei aí quais são os componentes que o enunciado destaca. Eu tenho que observar agora, num terceiro momento, qual é a relação estequiométrica que está sendo observada, que está sendo divulgada aí. Está dentre aquelas inúmeras relações estequiométricas. Então, a relação é entre mols, entre mol e massa, entre massa e volume. Então, vamos verificar aí. O que é que ele fala aí? Qual a quantidade de óxido de cálcio em mol? Então, mol, a grandeza aí do óxido de cálcio é mol, necessária para reagir com 3 mols de ácido fluorídrico. Então, mol. Então, observa aí que o enunciado fala de mol em relação ao óxido de cálcio, CaO, e fala de mol em relação ao ácido fluorídrico, HF. Então, vou ter uma relação de mol para mol. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu posso extrair também da equação química? Eu posso extrair a seguinte informação. Mol, pessoal. Ah, professor, como é que eu vou saber quem é o mol, a quantidade de mols de cada um desses participantes aí? Através dos coeficientes estequiométricos.
Ixi, Maria, agora que piorou mesmo. O que é esse tal de coeficiente estequiométrico? São esses valorizinhos que ficam na frente da molécula. Então, por exemplo, aqui, ó, na frente do HF tem esse valor aqui, ó, 2. Então, temos o que? 2 mols de ácido fluorídrico. Na frente do CaO, professor, não tem nenhum número. Cuidado, quando não tem nenhum número, fica subtendido que é 1. Então, qual a relação aí? A cada 2 mol, tá? A cada 2 mol de HF, de ácido fluorídrico, reage com 1 mol de óxido de cálcio. Beleza? E quando é 3 mols de ácido fluorídrico, quantos mols de óxido de cálcio eu vou ter? Muito simples. Utilizando meio pelos extremos, não é isso? Vai ficar 2x igual a 3. 2x igual a 3. X fica igual a 3 por 2. X vai dar igual a 1,5. Então, letra B, 1,5. Na segunda questão, nós temos o seguinte. O metanol, CH3OH, ele pode ser obtido de acordo com a seguinte reação química. Está aí. Ok? Qual a quantidade de gás de hidrogênio em mols necessária para obter 2,4 mols de metanol? Beleza. Qual é o nosso primeiro passo, pessoal? Verificar se a equação está balanceada. Bora lá. Um carbono do lado dos reagentes, um carbono também do lado dos produtos. 2 vezes 2, aqui, ó, temos 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Eu tenho 3 aqui, mais um aqui, 4 hidrogênios também do lado dos produtos. Um oxigênio do lado dos reagentes e também um oxigênio do lado dos produtos. Ou seja, a equação está perfeitamente balanceada. Um trabalho a menos, ok? Não iremos, no caso, né? Viajei agora, né? Mas tudo bem. Não iremos balancear a equação, ok? Beleza? Não iremos balancear a equação. Um trabalho a menos. Em um segundo momento, o que é que temos que fazer? Verificar quais são os componentes que o enunciado vai relacionar, destacar. Então ele fala que ele quer a quantidade de mols, né, em mols de hidrogênio, do hidrogênio desse cara aí, necessária para reagir com 2,4 de metanol. Esse cara bem aqui. Então eu vou ter uma relação, ó, entre esses dois caras bem aí. Se eu já sei que eu vou ter uma relação entre esses dois caras aí, que tipo de relação é essa? Então ele pergunta qual quantidade em mol de gás de hidrogênio. Então eu quero o mol do gás de hidrogênio. Qual a quantidade de mol do gás de hidrogênio necessário para reagir com 2,4 mols de metanol? Então, mol, os dados também do metanol vai vir em mol. Então, a relação de mol para mol novamente. E o que é que a gente pode verificar aqui? Que 2 mols de hidrogênio vão reagir com 1 mol do metanol. E o que é que o enunciado pede? Qual a quantidade de gás de hidrogênio em mols X quando
essa quantidade X de gás de hidrogênio reagir com 2,4 mols de metanol. Novamente, uma regra de 3, não é isso? Vai ficar o quê? X vezes 1, X, 2 vezes 2, 4. Então, 4 mols. Beleza? Ok? Vai ser necessário 4 mols de gás de hidrogênio para reagir com 2,4 mols de metanol. Ops, aliás, muito cuidado com, tá? Esses cálculos, ó. 2 vezes 2,4. Eu considerei como se fosse 2 vezes 2, viu? Então, muito cuidado mesmo. Então, 2 vezes 2,4, na verdade vai ser o quê? 4,8 mols, ok? 4,8 mols, 4,8. 2 vezes, tá? 2 vezes 2,4, dá 4,8 mols. Ou seja, letra D, segunda letra D. Viu? Então, muita atenção, atentai bem. Vocês observarem que qualquer distração vai induzir a gente ao erro, viu? Então, muita atenção. Vamos verificar agora a quinta questão. A combustão completa do propano C3H8 é dada pela seguinte reação. Então tá aí. Seguinte reação. Qual a massa de dióxido de carbono, CO2, em gramas, que pode ser obtida a partir da combustão de 20 gramas de propano, dados as massas atômicas de cada um dos átomos envolvidos aí nessa reação química? Lembrem-se que o primeiro passo é verificar se a equação está balanceada. Então, bora lá. Nós temos aqui 3 átomos de carbono no lado dos reagentes e também 3 átomos de carbono do lado dos produtos. Beleza? Vamos ter 8 hidrogênios do lado dos reagentes. E aqui também, ó, 4 vezes 2, também 8 hidrogênio do lado dos produtos. Nós teremos 5 vezes 2, 10 oxigênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, aqui, ó, nós temos 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui, mais 4 AK, ó, mais 4 oxigênios. No total, também 10 oxigênios. Então, beleza, a equação está, graças a Deus, perfeitamente balanceada, ou seja, algo a menos para a gente fazer na questão. O segundo passo, lembrem-se, verificar quais são os componentes, o par de componentes que o enunciado aborda. Então ele está falando aí, quantas gramas de CO2 vão ser necessárias para reagir com 20 gramas de propano, se não me engano. Então, ó, CO2 vai ser relacionado com propano. Esses dois caras aí, ó, vão estar relacionados. Então, vou ter uma relação entre CH3O, ok? E o 3CO2. Beleza? Observamos que vai ser uma relação de que tipo? O enunciado pergunta qual a massa de CO2, então os dados em CO2 do CO2 vai ser em massa. Necessário para reagir com 20 gramas de propano. 20 gramas. Gramas também é uma grandeza relacionada à massa. Então, vai ser uma relação de massa para massa. Beleza? Então, a massa molecular do propano vai ser diretamente proporcional, né? Vai estar relacionado proporcionalmente à massa do CO2. Ah, professor de química, como é que eu vou calcular essa massa molecular de cada um desses caras aí? Observa que no finalzinho do enunciado ele já dá a massa atômica de cada um. Então, ó, é para facilitar a nossa vida, então vamos lá. Separar bem aqui, ó. Vamos calcular, no primeiro momento, a massa atômica do propano, C3Ho. Bora lá. Lá no finalzinho do enunciado, verifiquem lá. A massa atômica do carbono é 12, então
12, mas a massa 12 é para um carbono. Aqui nós temos 3 carbonos, então vai ser 3 vezes a massa atômica do carbono, que é 12, mais qual é o outro elemento aí que vem em questão? O hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio é 1. Só que a massa atômica 1 é para um átomo de hidrogênio. Aqui nós temos 8, então vai ficar, ok? 8 hidrogênios vezes a sua massa atômica, que é quanto? 1. Beleza. Logo, a massa molecular do propano, C3H8, vai ser 44 gramas. Deixa aí, destacado aí. A massa do CO2, agora em questão, vai ficar o quê? Massa do carbono é 12, mais massa do oxigênio é quanto? 16. Só que nós temos o quê? 2 oxigênios aí, então vai ficar 2, que é a quantidade de oxigênio, vezes a sua massa, que é 16. Vai ter como resultado também final 44 gramas. Só que muito cuidado e muita atenção. Observem aí que para o CO2 eu tenho 3 mols de CO2, ok? Essas 44 gramas aqui é 44 gramas por mol, tá? Ou seja, a cada 1 mol de CO2 eu tenho 44 gramas, assim como também lá para o propanol, tá? Ou seja, 44 gramas por mol. Como é que a gente deve interpretar essa expressão 44 gramas por mol? Ou seja, a cada 1 mol eu vou ter 44 gramas de CO2. Só que observa aqui que eu tenho 3 mols. Então, vou pegar esses 44 ainda aqui do CO2, ó, e multiplicar por 3. Logo, a massa molecular vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 44, 132 gramas por mol. Então, tá aí. Então, o que é que nós podemos associar disso daí? Que 44 gramas por mol de C3HO, que é o propano, está para 132 gramas de CO2. E o que é que a questão pede? Ele quer saber qual a massa de CO2 X necessária para reagir com 20 gramas por mol de propano. Vamos ter, como vocês observarem, uma regra de 3, simples, né? Vai ficar 44x igual a 132 vezes 20, 2.640. 2.640 dividido por 44, 60 gramas, ok? Logo, a quinta questão, letra C. Belezeira? Questão de número 7. Vamos lá. A decomposição térmica do carbonato de magnésio é dada pela reação. Então tá aí. A equação de decomposição térmica do carbonato de magnésio. Beleza? Observem que a equação está balanceada, ok? Beleza? Está completamente balanceada. Todos os átomos dos elementos aí estão na mesma quantidade nos reagentes e nos produtos. Então, melhor ainda para a nossa vida, né? Vamos lá. Qual o volume em litros de gás carbônico nas condições normais de temperatura e pressão que pode ser obtido a partir da decomposição completa de 210 gramas de carbonato de magnésio, dado massa molecular do carbonato de magnésio 88 unidades, ou então gramas por mol. Já vai facilitar também bastante a nossa vida, porque a gente não vai ter que calcular a massa molecular
desse componente aí, do carbonato de magnésio, ok? Já foi dado aí no enunciado, 84. O volume de um gás nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Então, observem que nós já verificamos que a equação já está balanceada. Nosso segundo passo é verificar quais são os pares que a gente vai associar. Então, qual o volume em litros do gás carbônico? Então, vou querer esse cara bem, o CO2. Vão ser necessárias para ser obtida a partir da decomposição de 210 gramas de carbonato de magnésio. Então, vou ter uma relação entre esses dois caras bem. Mas que tipo de relação? MgCO3 relacionado com CO2. Beleza. Que tipo de relação eu vou ter entre esses caras aí? Então, bora lá. Qual o volume em litros? Qual o volume em litros de gás carbônico? Então, os dados aqui, ó, do gás carbônico vai ser o quê? Os dados aí do gás carbônico vai ser em litros. L de litros. Ok? Necessário para obtido a partir da decomposição de 210 gramas de carbonato de magnésio. Então, ó, os dados do carbonato de magnésio em gramas, massa, vou botar aqui Mzinho de massa. Então, observa aí que vai ser uma relação de massa e volume, beleza? É para ajeitar bem aqui, ó, vou botar até o Vzinho de volume bem aqui, ó, em cima do CO2, tá aí. Vai ser uma relação entre massa e volume, ok? Então, o que é que eu posso observar? A massa molecular do carbonato de magnésio, que é 84, e está para o volume de 1 mol de CO2, que é quanto? 22,4, enunciado já dá, ó. Ok? Observem aí, 1 mol de qualquer gás nas CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, é sempre 22,4 litros, é padrão. O enunciado já dá. Mas caso o enunciado não dê essa informação, é bom saber de qual é salteado. Ok? O volume de qualquer gás nas CNTP. O que é CNTP? É a abreviação de condições normais de temperatura e pressão. O volume de qualquer gás de 1 mol, tá? 1 mol, o volume relacionado a 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros. Então tá aí. Quando tiver 84 gramas de carbonato de cálcio, vou ter 22,4 litros de CO2. Qual o volume do CO2x quando tiver a massa relacionada de 210 gramas de carbonato de cálcio? Vai ficar o quê? 84x igual a 210 vezes 22,4. 84x igual a 4.704 dividido por 84, x igual a 56 litros de CO2, equivalente à letra C. Ok? Belezeira. Vimos aí algumas relações estequiométricas bem bacanas, justamente para a gente estar reforçando esses cálculos estequiométricos. Ok? Muito obrigado pela atenção. Fiquem à vontade para responder as demais questões. Ok? E até outras questões também, de outras listas. Dúvidas, estarei à disposição. Valeu. Muito grato. Cuidem-se. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.